E aí, pessoal, vou falar um pouco sobre filosofia de novo, né? Que a gente tem aqui pede, né? Filosofia. Filosofia do grego, filosofia, literalmente amor pela sabedoria. Estudo de questões gerais e fundamentais sobre existência, conhecimento, valores, razão, mente e linguagem. Ou seja, é toda uma área, né, do conhecimento, uma coisa bastante interessante na filosofia, né? A filosofia é uma área que é uma área do conhecimento que ajudou muito o ser humano, né? Na coisa, né? E agora uma área bastante interessante também dentro da filosofia é a ética, né? A ética é uma área bem, né? Que a gente tem ética, né? Valor. Enquanto ética reflete o grau de importância, ou seja, são os valores que o ser humano tem, né? O que ele procura fazer. Ética ou filosofia moral. É na filosofia o estudo do conjunto de valores morais de um grupo ou indivíduo. A palavra ética, ou seja, o que você sabe que é o certo, o que é errado, né? Fazer a coisa certa, fazer a coisa errada, né? Esse aqui é o estudo da ética. Na filosofia clássica, a ética, ou seja, tem toda uma área da filosofia, né? Relacionada com a ética. Estudo, definição e objeto de estudo. Estudo na ética dentro da filosofia pode dividir-se em sub-ramos, ou seja, metaética sobre a teoria da significação e referência dos termos, ética normativa sobre os meios práticos de se determinar as ações morais, ou seja, o que se faz, qual é a sua moralidade, a sua moral dentro da ética, né? Ética aplicativa, ética descritiva, é toda uma área da filosofia, né? Ainda dentro da filosofia, a gente tem, por exemplo, o estoicismo, né? O estoicismo é a escola de filosofia helenística, ou seja, os estoicos ensinaram que as emoções destrutivas resultam dos erros de julgamento. Ou seja, você faz um julgamento errado, daí você tem uma emoção destrutiva. Relação de determinismo, liberdade humana e a crença de que é virtuoso manter uma vontade, ou seja, que está de acordo com a natureza. Os estoicos eles acreditavam que o seu modo de vida ele tem que ser mediano, né? Você não pode nem viver em excesso. Mais tarde, os estoicos, tal como Sêneca e Epiteto, enfatizaram que a virtude é suficiente para a felicidade, ou seja, você não precisa ser para você ser feliz, você tem que viver com virtudes, né? Tais como, por exemplo, a paciência, a calma, virtudes do tipo fé, entendeu? É tipo desse tipo. Um sábio era imune ao infortúnio, ou seja, o sofrimento ele decorre do julgamento, né? Se você julga errado, você está sofrendo. Essa crença é semelhante ao significado da frase calma estoica. Essa frase calma estoica é uma citação, né? É um ditado, né? Calma estoica. Embora a frase não inclua as visões dos radicais éticos estoicos, ou seja, você tem que viver de uma forma que você não vive em excesso, né? Esses eram os estoicos, né? Tinham sábios da Grécia que viviam de uma forma espartana, né? Tanto que essa filosofia vai gerar mais tarde a civilização espartana, né? Um importante filósofo dessa área também foi Epicuro, né? E que gerou o epicurismo, né? Um tipo de filosofia, um sistema filosófico que prega a procura dos afazeres moderados, ou seja, você não pode nem viver em excesso, nem viver em falta, né? Você tem que viver na metade. Tem uma frase célebre, virtude in medium est, né? A virtude está no meio, nem na falta e nem no excesso do determinado. Se você procurar um prazer infindo, né? Um prazer que não termina, você vai tá condenado a sofrer, né? Procura dos prazeres moderados para atingir um estado de tranquilidade e libertação do meio. Muitas religiões elas pregam também que existe chega um ponto da evolução que você chega na estado de atraxia, ou seja, você já não sofre. Ausência de inquietude, você está em tranquilidade, né? No jardim, em Atenas, Epicuro escreveu mais de 300 trabalhos, dos quais nenhum deles sobreviveu. Eles restam apenas notícias de seus discípulos e alguns fragmentos. Sua filosofia de cunho materialista, ou seja, ele era um filósofo pragmático, né, do material. Né? O filósofo acreditava que seu maior bem era a procura de prazeres moderados, ou seja, você procura. Tem uma frase célebre, né, quem não está feliz com pouco não está feliz com nada. Né? Se você não está feliz com o que você tem, você nunca vai ser feliz.
de uma forma geral, né? Você tem que procurar atingir o estado de ataraxia. Atingir o estado de tranquilidade chamado de ataraxia. Ataraxia traduz por ausência de inquietude, ou seja, a tranquilidade, um meio termo, né? Você não está. Demócrito usou este termo para afirmar que a felicidade é prazer, bem-estar, harmonia, simetria e ataraxia. Felicidade não é você ter tudo o que você quer, mas você ser feliz com o que você tem, né? Mas foram os epicuristas, os céticos, ou seja, os estoicos também procuravam tranquilidade mental, embora tivessem visto a ataraxia como algo desejável e tivessem frequentemente feito uso do termo. Ataraxia, ou seja, várias religiões, por exemplo, o hinduísmo, né? Você tem, por exemplo, dentro da filosofia hinduísta, o Nirvana, né? Uma filosofia que tem mais de 8.000 anos, uma época bastante antiga, significa o seu estado de libertação do sofrimento, ou seja, você para de sofrer, porque você já não julga, você já não atinge o estado de tranquilidade, né? Aqui a gente tem o Buda Siddhartha Gautama, né, do budismo, descreveu Nirvana como um estado de calma, paz, pureza de pensamentos, libertação, tranquilidade, transição física, ou seja, você não sofre, né, você não julga. Tem uma frase de um seriado aqui, aquele seriado do Arqueiro, né, que fala bem assim, é, que você pode, que o sofrimento é que o sofrimento não é opcional, mas a dor, né, ou seja, você sofre, mas você é obrigado a sofrer, né? Um filósofo muito interessante, por exemplo, foi Immanuel Kant, né? Immanuel Kant, ele, ele foi um filósofo muito importante em áreas como direito, filosofia. Ele influenciou praticamente o século XX, né? O nosso século foi influenciado por esse filósofo, Immanuel Kant. E uma das áreas do Kant, né, é a ética. O, Ética é a filosofia moral, conjunto de valores morais, ou seja, aqui a gente tem a parte da ética, né? Aqui a gente tem uma frase, né? Não vai adiantar, né, evoluir a ciência, ou seja, não adianta nada, às vezes, o ser humano procurar evolução excessiva, né? Viagem espacial, é, viagem espacial, melhorar o seu modo de vida se a sua forma de viver continua a mesma, né? Ainda existe o ser humano ainda continua muito, né? O ser humano não evoluiu a sua ética, né? Continua fazendo muita coisa errada, né? O ser humano gasta muito dinheiro com viagem espacial, tudo sendo que em outros países, né, ainda estão passando fome, guerra, às vezes guerra por falta de recursos, né? Sendo que o ser humano gasta milhões e milhões com viagem espacial procurando vida em outro planeta, sendo que a vida no seu próprio planeta está em declínio. Ou seja, um dos problemas que o ser humano tem é que o ser humano ainda tem muitas falhas, né, na sua forma. Ou seja, se não mudar, não melhorar, não vai adiantar a evolução da ciência, né? Aqui a gente tem, por exemplo, a filosofia budista, né, o budismo, né, crenças e práticas, ou seja, é a busca de você fazer sempre coisa boa para que você não tenha que pagar um karma, né, um karma negativo, né? São várias filosofias que buscam você tentar ser cada vez melhor, né? Você tentar ser uma pessoa boa, fazer cada vez melhor, melhorar, né? A sua forma de ser, para que você possa evoluir como ser humano, né? Aqui a gente tem a filosofia budista, a vida como conhecemos é finalmente levada ao sofrimento, dukkha. Ou seja, você sempre acaba sofrendo na sua forma de viver, né? O sofrimento é causado pelo desejo. Ou seja, você quer sempre mais e mais, sendo que na verdade o que você está querendo é que você tem desejo pelo desejar, né? Uma parte da filosofia budista, por exemplo, as quatro nobres verdades. O Trishna. Isso é muitas vezes expressado como engano agarrado a um certo sentimento de existência. A individualidade, ou seja, você é levado ao engano, às vezes por sua própria falta de melhorias, né? Isso é uma filosofia budista, filosofia que tem a filosofia milenar, né?
Um filósofo bastante interessante foi Arthur Schopenhauer, né? O filósofo que introduziu o hinduísmo na filosofia, né? Ele retirou bastante parte da filosofia hinduísta. O sistema de Schopenhauer, vontade é a raiz metafísica do mundo, da conduta humana, e ao mesmo tempo é a fonte de todo o sofrimento. Ou seja, o ser humano ele quer, né? E pelo querer ele vai buscar fazer as suas, as suas, as suas ações, né? E como ele não consegue o que ele vai querer, ele acaba entrando em sofrimento, né? O que gera o sofrimento. O querer irracional e inconsciente, sendo um mal inerente à existência do homem. Ela gera dor e necessariamente, inevitavelmente. Ou seja, o ser humano, por como ele busca sempre o bem para si mesmo e não busca o bem para o próximo, né? Ele acaba entrando em sofrimento. Essa é a filosofia de Arthur de Schopenhauer, né? No nada há salvação. Ou seja, ele é um filósofo bastante interessante e muito importante, né, para quem busca a filosofia.